Meus irmãos e amigos, em momento com a palavra, eu quero trazer uma reflexão para os dias das crianças, com o tema Jesus e as crianças. Mateus capítulo 19, versículo 13 ao versículo 15. Então trouxeram-lhes algumas crianças para que eles impusessem as mãos e orassem por elas. Os discípulos, contudo, o repreendiam. Mas Jesus lhes ordenou: deixai vir a mim as crianças, não as impeçais, pois o reino dos céus pertence aos que se tornam semelhantes a elas. E disse, depois de impor as mãos, partiu dali. No tempo de Jesus Cristo, ser criança significa ser os menores, ser os últimos, não ter nenhuma relevância. Mesmo hoje, apesar de muitas conquistas, em muitos lugares, as crianças são excluídas, são exploradas. Por isso que Jesus diz, nos toca muito. Jesus se faz próximo das crianças por dois motivos exclusivos. Primeiro, é por serem os últimos. O Evangelho é destinado primeiramente aos últimos, a quem é descartado pela lógica do mundo, pelo mundo corporativo. Os pobres, os excluídos, são os primeiros destinatários da boa nova do Evangelho. O segundo motivo pelo qual Jesus se faz próximo das crianças é que elas têm postura existencial muito mais justa do que os adultos. Então, levar as crianças para entender a lógica disso. Se levar as crianças para Jesus, e aqui abre-se um ponto de interrogação, de reflexão. Uma criança não raciona a lógica, que é uma lógica predatória, justamente com os adultos. Isto é na selva de pedra de um mundo corporativo que nós vivemos hoje. Elas são mais dispostas, elas são muito mais dispostas a atender os anseios de verdade. E elas se deixam surpreender, elas se deixam escutar e elas se deixam confiar. Deixa vir a mim as crianças. A simplicidade das crianças, elas se tornam capazes de escolher o essencial. Quando crescemos, nossos raciocínios começam a ser mais complexos, a perder de vista. Criança é símbolo de ser fraca e completa dependência. Elas não têm filtro. Uma coisa de cada vez ela chama por nome. Ela ajuda a nos entender essa lição nos bancos da vida e da escola da criança. O adulto já joga com esperteza. Jesus abençoou as crianças, pois são dois pontos acho que chamam a atenção. É o primeiro fato da criança se sentirem muito mais atraídas por Jesus. E o segundo ponto é provoca tumulto nos discípulos, e Jesus nos diz que devemos renunciar a nossos próprios desejos e não devemos, e que com isso devemos frequentar a lógica das crianças, a escola das crianças, que elas pretendem frequentar as nossas. Crianças precisam saber o caminho. Para ser um exemplo, nós temos que nos ilustrar como um exemplo vivido para as crianças. Podemos ensinar a elas noções das coisas, mas elas nos ensinam o modo justo de viver. Receber o reino de Deus como uma criança, porque Jesus deu tanta importância às crianças, a ponto de dizer que o reino de Deus pertence a elas. A atitude dos adultos impede as crianças de ir ao reino de Deus, quando ela não nos dá
Os adultos não deram o exemplo para as crianças. Um bom exemplo vale mais que 1000 palavras. Feliz Dia das Crianças.